E agora, para dar seguimento ao próximo tema, nós vamos convidar o doutor Mário José Deon São Tiago Santiago. Ele é graduado em Odontologia e Direito pelo FMG, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, da 6ª Região. Na Receita Federal, já foi delegado de Sete Lagoas e de Belo Horizonte. Já foi chefe da Divisão de Fiscalização da Superintendência da Receita Federal em Minas Gerais e também já foi superintendente da Receita Federal na 7ª Região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, para tratar sobre o tema Planejamento Estratégico da Receita Federal do Brasil, ciclo 2021 a 2023, e o foco na conformidade tributária, passo a palavra para o nosso palestrante, Dr. Mário José Deon São Tiago Santiago, que tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Quero cumprimentar também a diretoria da FEComércio, agradecer muitíssimo esse convite, cumprimentar meu querido amigo Walter Lobato, que acabou de palestrar brilhantemente. Quem dera tivesse a eloquência dele. Estou aproveitando, enquanto eu faço esses cumprimentos iniciais, eu estou subindo os slides aqui que eu preciso um pouquinho, pronto, dessa muletinha. Vamos lá. Primeiro, Walter Lobato encerrou a palestra dele falando de como são apropriados os temas escolhidos, e eu percebo que a gente teve uma sorte na hora de escolher esse tema, porque quando a gente fala de discutir soluções tributárias e caminhos para enfrentamento da crise, uma nova postura da Receita Federal é sempre muitíssimo bem-vinda. Além disso, eu queria destacar que, para aquelas pessoas que são vítimas contumazes das minhas palestras, né, vocês vão perceber que essa palestra de hoje é uma espécie de epílogo de uma trilogia. Então, há alguns... Exatamente quando a gente começou a iniciamos essa amizade entre eu e Walter Lobato, Walter me chamou para falar num congresso da Abradt sobre a estratégia da fiscalização da Receita, e eu orgulhosamente mostrei o acompanhamento e o combate ao planejamento tributário abusivo, e naquela ocasião, o professor Roberto Duque Estrada deu-me uma cacetada no Conjur, falando que, apesar da brilhante palestra, né, a Receita Federal vinha instaurando um ambiente de insegurança jurídica no país. Olha, antes de passar o primeiro slide, eu não posso deixar de lembrar que meu pai sempre falava que o cara inteligente leva desaforo para casa, e tendo sido feita pelo professor Roberto Duque Estrada, eu não tinha outra alternativa a não ser levar esse desaforo para casa. E eu comecei a pesquisar e a metabolizar essa ideia. E eu percebi que já havia um movimento mundial voltando às ações das administrações tributárias mais modernas para um foco na conformidade. Eu comecei a defender isso dentro da Receita Federal com todas as forças. E, óbvio, isso não foi simplesmente pela minha defesa, mas por esse movimento mesmo. Enfim, hoje eu orgulhosamente apresento essa coisa linda aí, que é o nosso novo mapa estratégico, diferente daqueles outros que pareciam um fluxograma, agora é uma colmeia, ela é muito mais biológica. E olha lá a nossa missão, que barato, né? Para contribuir para o bem-estar econômico e social do país, a gente administra o sistema tributário aduaneiro. Percebam que já no primeiro marco institucional desse novo planejamento estratégico, a gente já coloca um propósito. Olha, eu estou destacando alguns outros marcos, olha lá. A visão de futuro da Receita fala sermos reconhecidos como essenciais ao progresso do país, engajados na inovação e na promoção da conformidade tributária aduaneira.
Primeiro ponto a se destacar: a conformidade passa a fazer parte da nossa visão de futuro, um dos marcos institucionais mais importantes para a Receita Federal, e a gente leva a sério isso. Outra coisa a destacar: e na oferta de serviços de excelência à sociedade. Há nessas entrelinhas uma mudança de postura fantástica. Se há um tempo atrás a imagem da Receita era do leão, era aquela instituição que possuía uma relação adversarial com os demais participantes dessa relação jurídico-tributária, agora a Receita se coloca como uma prestadora de serviços de excelência. Isso é muito importante. E a gente dá uma força para tudo isso quando a gente coloca como princípio de gestão referenciado nesse planejamento estratégico a cooperação e a sua definição. Atuamos de forma coordenada e integrada internamente, bem como com as organizações públicas e privadas nacionais e internacionais, intensificando a abrangência e as ações e a amplitude de resultados. Uma das últimas falas de Walter Lobato, na apresentação dele, foi chamando o nosso querido moderador, Marcelo Moraes, e o paladino da defesa dos contribuintes. Marcelo Moraes, eu me junto a você, porque com o novo planejamento estratégico não tem que ter o menor temor em juntar forças ao conjunto de advogados tributaristas, ao conjunto de cidadãos contribuintes na defesa das pessoas, né? É uma outra postura. Também quero destacar, ainda nesse planejamento estratégico, que nós temos 5 objetivos de mais alto nível, que são chamados de objetivos estratégicos. Eu coloquei em vermelhinho o 2 e o 3, olha lá: ampliar a conformidade tributária aduaneira, aumentar a satisfação dos contribuintes. Vejam que há toda uma coerência nesse planejamento, né? E aí vem os objetivos de processo. Olha lá, quando a gente pede que os contribuintes atuem de uma forma conforme, a gente tem que dar contrapartida. E aí está a resposta para o professor Roberto Duque Estrada, que eu desejaria muito que tivesse nessa plateia. Olha lá, um dos objetivos de processo da Receita, do planejamento da Receita hoje, é incrementar a segurança jurídica. Olha que barato. É nosso dever garantir a previsibilidade de nossas ações, ampliando a confiança e propiciando uma melhor qualidade no ambiente de negócio. Quem poderia supor um dia a Receita está falando isso? O que mais? Simplificar o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras, fortalecer a cooperação com órgãos nacionais e internacionais com a sociedade. Eu vou ter que passar rápido, senão meu tempo acaba, eu tenho muito o que falar, mas essa apresentação está disponível para todos. O que eu tenho que destacar antes de começar a falar um pouquinho da prática? Porque da agora para frente, eu vou falar do projeto que visa implementar essa conformidade tributária, que é o projeto Confia, mas eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, eu tenho um grande mentor, tem um cara que, assim, ele me inspira, professor Sérgio André Rocha. Professor Sérgio André Rocha, ele, além de tudo, meu amigo também, ele recentemente, uma aula que ele deu, que eu assisti, tratando de conformidade, ele falava: conformidade é via de mão dupla. Não me venha falar de conformidade só do contribuinte para a Receita. E a gente absorveu isso. Conformidade é via de mão dupla. Primeiro ponto, então, e também aproveitando do que eu aprendi com o professor Alexandre Alckmin, outro bom amigo que eu tenho. Ele me deu um livro, eu li esse livro da primeira à última página, apesar de não ter a competência para entender tudo aquilo, ele falava que uma empresa conforme, ela tem que ter um projeto de integridade, ou um setor de integridade. A Receita fez. Integridade, para a gente agora, é uma preocupação, é um princípio. Então, temos um projeto de integridade. Segundo, a gente só pode pedir conformidade se nós também estivermos numa situação de conformidade. E conformidade da Receita para o contribuinte é ser transparente, é responder rapidamente e bem respondidas as demandas. E a gente está aqui lutando contra o tempo,
desenvolvendo tecnologia, reorganizando os nossos processos internos e desenvolvendo os nossos servidores com a única finalidade de atender a tempo e a hora as demandas que são feitas. Falando um pouquinho e orgulhosamente da nossa 6ª região fiscal, Minas Gerais, hoje a maioria, a quase totalidade das nossas equipes de gestão do crédito tributário, que é a maioria dos nossos processos de trabalho, e é onde a gente interage com vocês, ela já se encontra em fluxo, significa que a gente é capaz de dar uma resposta a qualquer demanda em até 30 dias. Tem algumas outras que a gente depende de desenvolvimento de sistemas pelo SERPRO, e aí a gente perde um pouquinho a governança, mas a maioria está assim. Por diversas vezes, as pessoas me escrevem: Mário, você pode ver o meu processo? Eu juro que eu nem olho onde o processo está, porque eu tenho certeza que em até 30 dias ele vai ser respondido. E aí, passado aí alguns dias, eu recebo aquele e-mail: Mário, muito obrigado, eu não fiz nada. Né? Então agora eu vou falar um pouquinho de Projeto Confia, quer dizer, Sérgio André, espero que um dia você veja pelo menos a gravação dessa palestra. Eu não tenho dúvidas, conformidade é via de mão dupla. Muito bem, a gente tinha que transformar esse desejo consubstanciado no nosso mapa estratégico em uma ação concreta, e está lá, Projeto Confia, é o projeto de conformidade cooperativa da Receita Federal. Qual o objetivo dele? Construir um programa de conformidade cooperativa para tributos internos. É um projeto estratégico da FB. Por que para tributos internos? Porque para tributos sobre comércio exterior já temos. É o tal projeto do operador econômico autorizado. Várias empresas mineiras já aderiram e já estão se beneficiando dessa adesão. O que mais? Qual o público? Abordagens diferentes de acordo com a estrutura e porte de contribuintes. É claro, a gente tem que customizar. Não dá para tratar todo mundo de forma igual, senão a gente estaria caindo numa armadilha. Né? Cada contribuinte tem a sua própria característica e, por isso, a gente customiza. O escopo são os tributos federais, claro, que está dentro da nossa governança e abordagem, a construção com a participação ativa da sociedade, baseada em diretrizes da OCDE e nas melhores práticas internacionais. Isso não é brincadeira, a gente já teve várias interlocuções mediadas pelo Fundo Monetário Internacional para conhecer as melhores práticas mundiais. Além disso, na construção do Projeto Confia, já há participação de grandes empresas. O que mais? A proposta básica é oferecer maior segurança jurídica, tem compromisso com a conformidade, a gente tem a disposição de ser transparente e quer a contrapartida. A gente quer que adiram a esse projeto os contribuintes que estão dispostos a ser transparentes. Estabelecimento de um novo paradigma, e está lá, nosso compromisso. Bom, vamos lá. Participação voluntária, construção coletiva, sempre pautada pelo espírito da lei. A gente tem como princípio a transparência em relação a fatos, e a gente quer que o contribuinte tenha esse compromisso com a gente. A gente tem espaço para que nós e o conjunto de contribuintes tenham visões diferentes sobre aplicações da lei, e a gente está disposto a falar, claro, e a ouvir. Isso a gente não tinha, né? Ele é baseado em uma confiança justificada, então, o contribuinte ele vai ter que cumprir alguns requisitos para que essa confiança seja justificada, entre eles a tal estrutura de integridade, e é uma relação ganha-ganha, e nós vamos falar um pouco mais disso quando eu falar de benefícios. Esse aí é nosso roadmap, né? O que já aconteceu até agora. Então, foi criada uma equipe do Projeto Confia dentro da Receita, abrimos diálogo com algumas grandes associações representativas dos contribuintes, né? A Abrasca, Febraban, Getab. A gente começou a fazer estudos internacionais, fizemos várias reuniões, claro, por causa da pandemia, foram reuniões virtuais com grupos econômicos, fizemos depois uma grande webinar em parceria com a Abrasca, Febraban, Getab, e finalmente foi publicada uma portaria
que é o marco inicial do projeto Confia. Próximos passos são esses, né? Então, aqui, a gente já fez, né, o Fórum Diálogo, estabelecendo a participação voluntária, o modelo é o da OCDE, o modelo não está pronto, ele está em construção, essa construção ela não é só da Receita, ela é coletiva. Foi feita, então, a aprovação da portaria que nomeava, né, o comitê gestor, e aí sim, o próximo passo, a gente vai testar o piloto com alguns contribuintes que já estão definidos. É um pequeno grupo, claro, a gente tem que validar, mas vejam bem, eu queria destacar nesse ponto que isso não impede que as regiões fiscais tenham as suas iniciativas. E nós já tivemos algumas por aqui, a nossa tendência agora é que a gente passe para um modelo híbrido da nossa fiscalização, em que até ontem os contribuintes recebiam um tempo de início de fiscalização totalmente surpreendidos e que agora a gente tenta estabelecer uma etapa de conformidade antes desse início, que o contribuinte ainda tenha a espontaneidade que a gente possa conversar, individual ou coletivamente. É engraçado pensar, né, uma organização como a Receita, que tem o dever de sigilo fiscal, mas a gente consegue falar genericamente com segmentos, já fizemos isso com segmentos dos delegatários de cartório, então a gente já tem uma expertise para fazer isso. O que mais? Nós vamos implantar, então, depois do teste, o projeto efetivamente, com fórum de diálogo ativo, e depois abrir, né, a participação de quem quiser, com a expansão e aperfeiçoamento, e um fórum de diálogo ativo. Eu ainda tenho algumas coisas que não me saem da cabeça, que seria o tal selo de conformidade. Eu acho que, na minha opinião, a sociedade vem avançando. Eu estou controlando aqui loucamente o tempo, viu, Marcelo? Por isso, toda hora eu olho para baixo, que é o meu celular. Enfim, a sociedade vem avançando. Existem algumas atitudes de empresas que colocam selos de sustentabilidade, que se apresentam como empresas que têm responsabilidade social, e a aceitação dos consumidores é muito maior. Eu não tenho dúvida que primeiro, nessa vida não há fronteiras. Se você é um cara que é honesto, se você é um cara que tem caráter, você tem caráter com a sua esposa, você tem caráter com seus filhos, você tem caráter nas suas relações de trabalho, você tem caráter nas suas relações com a sociedade. E eu acho que a questão da tributação passa por essa visão. Daqui a um tempo, eu imagino que as pessoas vão ter a consciência da importância do tributo para transformar o país em uma sociedade melhor. E a exigência da conformidade não vai ser feita pela administração tributária, vai ser feita pela própria sociedade. O que a gente está fazendo é avançando nesse sentido. E eu acho que um selo de contribuinte conforme seria sensacional. Já falei disso em outras ocasiões, mas eu acho que não custa a gente lembrar os benefícios para todos os interlocutores. Então, olha lá, para o contribuinte, a gente traz segurança jurídica, previsibilidade, na surpresa, a gente imagina que a gente vai conseguir, para aqueles que aderirem, trazer rápidas respostas às suas consultas e, mais do que isso, abrir um fórum para a gente entender a posição do contribuinte. Outro dia também, Sérgio André me mandou um artigo e já falou, pode bater. Eu falei, eu não tenho coragem de bater no artigo. E ele falava de planejamentos tributários, a criminalização, e eu sou forçado a concordar com ele. É um gênio aquele cara, né? Mas a gente precisa conversar e entender esses posicionamentos, né? Redução do risco tributário, possibilidade de discutir planejamento. Olha outra coisa, as empresas têm um custo para atender fiscalizações e nós agora não queremos mais fiscalizar as empresas. A fiscalização que a gente quer fazer é se os requisitos para elas estarem em um projeto de conformidade são atendidos e esse custo é muito menor.
Além disso, fortalece a reputação perante mercado e sociedade, que eu acabei de falar, e garante relacionamento, né? Que mais? Para a receita, é claro, a gente vai ter muito menos esforço. Ao invés da gente ficar fazendo grandes ações para fazer cruzamentos gigantescos de informação, para pegar indícios de irregularidades, a gente vai simplesmente acompanhar as estruturas de conformidade. Para nós vai ser muito melhor, né? A gente vai poder fazer um outro tipo de trabalho e para a gente vai ter uma atuação muito mais preventiva. Também ouvi com muita atenção o que Walter falou. Walter falou que nós temos uma propensão à litigiosidade. Isso é muito caro para o nosso país, é muito caro para as nossas empresas. Quando a gente começa a atuar de forma preventiva, a gente diminui toda essa litigiosidade. Isso é sensacional para as partes, né? Enxergar a empresa de uma forma transparente é muito bacana, a gente vai ter muito mais eficiência no nosso trabalho e, claro, nada disso teria valor se a sociedade não tivesse ganho. E a gente fala, olha lá, redução da litigiosidade, redução do custo para arrecadar tributos. Eu quero destacar que outro dia eu vi uma palestra do diretor do IRS, que é a Receita Federal norte-americana. Naquele país, eles fazem uma estatística de tudo que se gasta com cada contribuinte e traduzem isso em dólares gastos pelo contribuinte. Então, eles falam o seguinte, para uma empresa X, nós tivemos que fiscalizar, tivemos que analisar compensações, tivemos que cobrar, isso foram tantas horas de tais servidores, o preço desses servidores é tanto, o preço da nossa estrutura é tanto, então a Receita Federal gastou tantos dólares do contribuinte, da sociedade, para cuidar desse cara. Temos que envidar ações preventivas nesse sentido. Cara, a gente tem que ter essa mentalidade o tempo inteiro. Nós não estamos lidando com o dinheiro de ninguém. O dinheiro é da sociedade, é do contribuinte. A nossa sociedade precisa muito desse dinheiro. Não podemos desperdiçar. Esse ganho para a sociedade é sensacional. Além disso, a gente melhora o ambiente de negócios, a gente traz investimentos nacionais, internacionais, e a gente efetivamente garante a justiça fiscal. Pronto, feita a minha palestra, eu só queria falando que não sai da nossa cabeça que a gente não tem somente o dever de arrecadar, a gente tem o dever de transformar esse país para melhor. Outro dia eu estava conversando sobre uma visão kantiana da tributação com o Sérgio André, e ele estava me sacaneando. E eu falei, olha, cara, a gente, para um dia transformar realmente a sociedade, a visão dessa relação jurídico-tributária, a gente tem que também colocar nossos olhos sobre o gasto, porque o gasto público tem que ser bom, tem que ser justo, tem que ser para a melhoria desse país. E a gente não tira da cabeça que a gente tem que atuar na sociedade de modo a transformar esse país para melhor. Marcelo, conte conosco, cara, para a gente trabalhar junto nessa visão ecossistêmica da administração tributária e atuarmos todos na defesa da sociedade. Tá bom? Grande abraço, muitíssimo obrigado pela atenção e pela oportunidade. Doutor Mário, nós agradecemos muito a sua disponibilidade, né? Até pela sua fala final, a gente vê que sempre está muito atualizado, né? Utilizando o termo ecossistema, né? Questão muito interessante. Acho que o que os contribuintes realmente querem é a segurança jurídica, né? Que tenhamos normas previsíveis, que possa permitir planejamentos a longo prazo e que não sejam surpreendidos, né, por eventuais interpretações divergentes, né? Muito até do que o professor Walter colocou, essa questão das recentes decisões do STF demonstra que o nosso sistema realmente precisa, né, seguir num caminho que seja possível garantir essa segurança. E o diálogo, né, e uma visão diferente, né, acho que é muito importante, principalmente no que diz respeito à visão do próprio empresário, né? Eu acho que a visão empresário e fiscalização tinha que ser um pouco mais, igual o senhor falou, tem que ser uma visão de parceria, né? Ali não é um contra o outro, o empresário é quem, né, fomenta e produz a riqueza, então é ele, né, o responsável por garantir o recolhimento dos tributos. Então
essa visão de parceria, de levar ali o empresário e dialogar com ele, buscar, né, essas soluções, eu acho que é de suma importância. Nós agradecemos a sua participação com essas valorosas contribuições aí